Olá, meu nome é Janaína Câmara da Silveira, sou jornalista e debatendo sobre China. Hoje o tema não poderia ser outro que não seja a quarentena que foi decretada na cidade de Wuhan, o epicentro dessa nova epidemia de coronavírus que até agora, segundo os dados oficiais do governo chinês, já matou 17 pessoas no país e infectou outras 540 pessoas. O vírus até agora já chegou a outros países como Japão, Tailândia, Coreia do Sul. O próprio Brasil reportou uma suspeita de vírus em Minas Gerais. Na verdade, foi o governo estadual. O Ministério da Saúde do Brasil afirma que essa mulher que esteve na China, em Xangai, na semana passada, ela tem 35 anos, não estaria apresentando os sintomas relatados pela Organização Mundial da Saúde, então o Ministério descarta, mas a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais está monitorando a situação muito de perto. Haveria então uma suspeita, né? O vírus também já teria chegado aos Estados Unidos. Hoje a gente vai focar um pouquinho nos brasileiros que estão lá em Wuhan, a cidade que está em quarentena desde as 10 da manhã de hoje, no horário chinês. E então eles relatam um pouquinho do que tem acontecido por lá. Segundo a própria comunidade brasileira, que tem sido monitorada de perto também pela Embaixada do Brasil na China, a comunidade local tem entre 50 e 70 pessoas. Agora elas estão sendo todas cadastradas, os contatos de todas elas estão sendo passados para a Embaixada do Brasil em Pequim. Não há nenhuma notícia de qualquer brasileiro infectado em Wuhan. Mas os relatos por lá, eu conversei um pouco mais cedo com o estudante de mandarim, o Eros Fernandes Martins Paulo, que mora em Wuhan desde 2018, então para estudar a língua. Conversei um pouco com ele mais cedo. Ele conta que o clima de estar vivendo então uma possível epidemia que seja nacional, talvez global, ficou mais claro quando o governo decretou a quarentena na cidade. O que é essa quarentena? O aeroporto está fechado, as estações de trem estão fechadas, o transporte público está parado, as pessoas são orientadas a transitarem o menos possível. Tem sido difícil o trânsito, andar de táxi também. E ele comentou que foi ao supermercado hoje durante o dia para fazer suas compras, não encontrou frutas e verduras, porém água, macarrão instantâneo estava à disposição. Ele acabou comprando, ele teve num supermercado dentro da própria universidade. Falei também com o José Renato Penélope Júnior, que é advogado e doutor em administração pública. Ele mora em Wuhan há 9 anos, foi para lá em 2010, ele é natural de São José dos Campos, e ele tem estado em contato estreito também com a comunidade brasileira local, já que, enfim, tem bastante conhecimento da cidade, e com a embaixada, tem feito essa ponte, mas ele próprio não está em Wuhan agora, ele está em Camboja. Acabou saindo da cidade um pouquinho antes de ser decretada a quarentena, que ninguém mais entra, ninguém mais sai da cidade. E o que ele comenta é que alguns brasileiros ficaram um pouco assustados quando descobriram que haveria essa restrição de entrada e saída. O governo chinês tem feito isso muito para evitar que o vírus se espalhe. Existe o tempo de incubação seria entre 8 e 14 dias, isso ainda não está bem claro para os pesquisadores, então há um medo de que pessoas que ainda não apresentem sintomas possam já estar infectadas. É interessante lembrar, então, que esse vírus pode ter surgido, o principal indício é de que ele tenha surgido em um mercado de frutos do mar que se chama Huang'an, no centro de Wuhan, nessa cidade que tem 11 milhões de habitantes. Para a gente ter uma ideia, São Paulo tem um pouquinho mais de 12 milhões de habitantes e depois nós não temos uma cidade aqui no Brasil com 11 milhões de habitantes. Então, é uma grande metrópole. E a fonte primária desse vírus, primeiro se falavam que poderiam ser cobras que eram vendidas ali, depois se fala que podem ter sido os morcegos, porque aí a partir desses animais infecta o humano. O que a própria Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje é que já foram detectadas transmissões de humanos para humanos, inclusive entre pessoas que não viajaram a Wuhan. Então, isso aumenta, na verdade, o alerta. Falando em aumentar o alerta, duas cidades que são próximas a Wuhan, uma delas Huanggang, que tem 7 milhões e meio de habitantes, e a outra já menor, Ezhou, que tem um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, também já decretaram quarentena, transporte público parou, então
também se pede que as pessoas não saiam de casa, não deixem essas regiões e cidades. Tem um detalhe muito interessante e é uma nota que complica um pouco a situação. No sábado começa o feriado do Ano Novo Chinês, quando tem início então um novo ciclo, né? Seria o que a gente comemora aqui no Brasil o Ano Novo no dia 31 de dezembro, dele seria no sábado, ele é regido pelo calendário lunar, todos os anos mudam, entre janeiro e fevereiro ocorre a data, agora seria então no dia 25 de janeiro, e é um momento em que as famílias chinesas se reúnem. Historicamente se fala que é o maior movimento de migração humana e juntando todos os deslocamentos que os chineses fazem, isso se estima que seriam 3 bilhões de deslocamentos ao longo desse período que é mais intenso na primeira e na segunda semanas, mas que na verdade se estende por 40 dias. O que acontece então com esse surto da doença? Já Wuhan se pedindo que as pessoas não deixem a cidade também, não visitem seus parentes ali no local. Existe um temor então que essas viagens acabem não acontecendo. Isso vai trazer também problemas para a economia, para o próprio turismo interno na China. Os restaurantes já prevêem que o movimento deve baixar muito. Em contrapartida, as fábricas que fabricam, companhias que fabricam máscaras, né, de proteção, têm trabalhado com hora extra, cancelaram os feriados, estão pedindo para os trabalhadores então retornar ao trabalho, porque a demanda, a venda tem sido bastante grande nesses dias, então, em que a China busca conter essa epidemia, o coronavírus. Então já se sabe que é um coronavírus, ainda não foi identificado, então é preciso pensar no tratamento, eventualmente uma vacina que não ficaria pronta em menos de 3 meses de nenhuma forma. Então, como que se evita e como que se trata, né? Dados importantes são de que não foram detectadas até agora vítimas jovens, então se imagina que quem acaba falecendo tem alguma condição, alguma doença crônica e crítica, pelo menos esse tem sido o histórico dos doentes já reportados que acabaram por falecer. Mas ainda uma doença muito nova, não há um padrão ainda e não se sabe exatamente como combatê-la. Lembrando que a China teve uma grande epidemia da SARS em 2002 e 2003, momento em que 800 pessoas acabaram falecendo vítima dessa doença, então há um temor de que essa epidemia se espalhe e lembra muito os casos de 17 anos atrás. Bom, a gente volta com novas informações ao longo dos próximos dias. Tchau, tchau!